cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 7, verso 15, a partir do verso 15. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, que diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 15, Deus ele está falando com a gente, que não adianta somente a gente profetizar, a gente passar profecias, passar revelação, não adianta somente a gente expulsar demônios, e pensar que esses dons vão levar a gente para o céu. Não, porque uma pessoa, Jesus ele fala aqui na palavra dele, na palavra de Deus, que uma pessoa ela pode profetizar, ela pode expulsar demônios, ela pode fazer muitas maravilhas, ela pode curar pessoas doentes, fazer paralíticos voltar a caminhar, ressuscitar mortos. E essa pessoa pode não estar obedecendo aos mandamentos de Deus, que é não roubar, não falar mentira, não falar mal da vida dos outros. Então é o que o Senhor Deus ele fala para nós nessa noite, que para a gente ser salvo, para a gente ir morar com Jesus Cristo lá no céu, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Porque não adianta uma pessoa expulsar o demônio e depois fazer a vontade do demônio. Não adianta a pessoa curar um doente em nome de Jesus, ou profetizar em nome de Jesus, e depois falar mentira, roubar, fazer coisas que Deus não gosta. Porque naquele dia, muitas pessoas vão dizer para Jesus: Mas mestre, nós expulsávamos muitos demônios quando a gente estava lá na terra. Nós curamos muitos doentes em teu nome. Em teu nome, Senhor Jesus, nós ressuscitamos mortos. Em teu nome, Senhor Jesus, nós fizemos muitas maravilhas. Em teu nome a gente cantava muitos louvores para ti. A gente estava sempre na igreja, nos cultos. Mas Jesus ele vai falar: eu não conheço vocês. Porque apesar de vocês irem para a igreja,
depois que acabava o culto, vocês faziam coisas erradas. Vocês matavam, roubavam, destruíam, mentiam, enganavam os outros. Então Deus ele fala para nós nessa noite que não adianta só a pessoa ir para a igreja, né, e profetizar, e expulsar demônios, e cantar hinos, se depois que acaba o culto, a pessoa começa a mentir, a pessoa vai roubar, a pessoa vai se prostituir, a pessoa vai enganar os outros. Mas o que Deus quer de nós? Deus ele quer sim que a gente expulse os demônios, que Jesus disse: em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, né? Ressuscitaram mortos, né? Farão, né, os enfermos terem saúde. Jesus ele disse isso. Jesus ele disse que a gente tem que louvar a Deus com hinos, que a gente tem que orar. A palavra de Deus diz que nós temos sim que ir na igreja, mas a palavra de Deus também diz que nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, que a gente tem que amar a Deus, que a gente tem que amar o próximo. Como que a gente diz que ama a Deus, mas faz a vontade do diabo? Isso não pode. Se a gente diz que ama a Deus, nós temos que obedecer o mandamento de Deus. Nós temos que fazer o que Deus manda a gente fazer. Porque senão, os dons que Deus nos der não vão salvar a gente. A gente estar todo dia na igreja não vai salvar a gente também. Por quê? Porque a gente está fazendo apenas metade do que Deus mandou fazer. Deus ele quer que a gente faça tudo que Ele mandou a gente fazer. Ir na igreja, orar, jejuar, expulsar demônios, curar enfermos em nome de Jesus, profetizar. Esses são mandamentos de Deus. Mas só que o culto não é só dentro da igreja. O culto é quando acaba a reunião, a gente vai para a nossa casa, a gente vai trabalhar, a gente está caminhando pela rua. Ou seja, a nossa vida é um culto a Deus. Culto não é só dentro da igreja. O culto não é só cantar, hino não é só profetizar. Culto é a gente fazer o que Deus manda a gente fazer. É não mentir, é não roubar, é não falar mal da vida dos outros, é não enganar as pessoas, é não se prostituir, é fazer tudo o que Deus mandou a gente fazer. Isso é culto. E naquele dia, as pessoas que só fizeram a metade do que Deus mandou fazer, elas vão falar para Jesus que elas fizeram muitas coisas em nome de Jesus, mas Jesus vai falar que não conhece elas. Por quê? Porque ninguém vai entrar no céu obedecendo só uma parte do que Deus mandou fazer, mas a gente vai ser salvo fazendo tudo o que Deus mandou a gente fazer, obedecendo todos os mandamentos. Se Deus ele deixou os 10 mandamentos, não adianta a gente obedecer a 5 mandamentos, a gente fazer 5 mandamentos e pensar que somente fazendo 5 mandamentos, ou 4 mandamentos, ou 3 mandamentos de Deus, isso vai levar a gente para o céu. Não. Nós temos que nos esforçar para cumprir os 10 mandamentos que Deus nos deixou. Nós temos que procurar fazer tudo o que Deus mandar a gente fazer. Aí quando Jesus voltar, Jesus vai nos levar
para a cidade santa, a Nova Jerusalém. E ali nós seremos felizes para sempre com o nosso Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Mas aquelas pessoas que iam para a igreja, cantavam, revelavam, passavam profecias, falavam línguas estranhas, expulsavam demônios, curavam enfermos, falavam glória a Deus, falavam aleluia, mas depois que o culto acabava, que a reunião acabava, que elas saíam para fora da igreja, elas roubavam, elas matavam, elas destruíam, elas se prostituíam, elas faziam coisas erradas, elas faziam coisas que Deus reprova. Essas pessoas, elas vão para o lago de fogo, e lá vai ter choro e ranger de dentes. Elas passarão a eternidade toda em sofrimento. Então Deus, Ele fala para nós nessa noite, que Deus, Ele não quer somente que a gente fale glória a Deus e aleluia. Deus não quer somente que a gente faça maravilhas em nome dEle. Deus, Ele não quer somente que a gente cante hinos para Ele. Deus, Ele quer sim que a gente cante hinos, que a gente faça o que Ele mandou fazer, que é orar para os enfermos, orar para as pessoas doentes, expulsar os demônios. Deus, Ele quer que a gente fale glória a Deus, aleluia. Deus, Ele quer também nos dar os dons de línguas estranhas, os dons da revelação, os dons de profecia. Mas Deus, Ele quer também que a gente obedeça a Ele. Porque a palavra de Deus diz que os ladrões, os feiticeiros, aqueles que se prostituem, eles não vão entrar no reino dos céus. Essas pessoas podem estar cantando o hino, essas pessoas podem estar falando glória a Deus, aleluia. Essas pessoas podem estar profetizando, expulsando demônios, mas elas não vão entrar no céu. Porque Deus falou na palavra dele, lá em Apocalipse, que os ladrões, os assassinos, os feiticeiros, os mentirosos, eles não vão entrar no reino dos céus. Então esta é a palavra de Deus para nós. Para a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. Para a gente entrar no céu, para a gente subir com Jesus, quando Jesus voltar, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. A gente tem que lutar contra o pecado. Então, que o Senhor Deus continue falando conosco, que o Senhor Deus continue nos dando sabedoria da palavra dEle, nos ensinando a sermos obedientes a Ele. E a gente tem que lembrar que para muitas pessoas, Jesus pode voltar para elas ainda agora. A gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas quando uma pessoa, ela morre, ali, ou ela vai ser salva ou não. Se ela estiver obedecendo os mandamentos de Deus, vai ser salva. Mas se não estiver obedecendo os mandamentos de Deus, não vai ser salvo. Então esta é a palavra de Deus para nós. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.